Ele caiu de joelhos diante de todos, com o olhar fixo no céu e as mãos abertas. O sol do Monte Alverne queimava suas feridas recém-formadas, mas ele não sentia dor. Do alto do firmamento, um serafim com as marcas da crucifixão pairava diante dele, e raios de luz atravessavam o ar, tocando-lhe as mãos, os pés e o lado. Quando a visão cessou, Francisco carregava em seu corpo as mesmas chagas de Cristo. Era o primeiro homem na história a receber os estigmas da paixão. Mas para entender como um jovem rico e sonhador chegou a esse mistério tão alto, é preciso voltar ao início, a uma pequena cidade da Úmbria, no coração da Itália. Giovanni di Pietro di Bernardone nasceu em Assis, na Itália, por volta do ano de 1181. Seu pai, Pietro Bernardone, era um próspero comerciante de tecidos e sua mãe, Pica, uma mulher de fé profunda. Desde criança, Giovanni, que logo todos passaram a chamar de Francisco por causa da admiração do pai pela França, cresceu cercado de conforto e luxo. Vestia as melhores roupas, frequentava festas e banquetes e sonhava com a glória das batalhas e a fama dos cavaleiros. Era generoso, alegre e admirado pelos jovens de sua idade. Mas aquela vida de prazeres ainda não havia tocado o mais profundo de seu coração. Em 1202, Francisco partiu para a guerra entre Assis e Perúgia. Foi capturado e passou 1 ano na prisão. Ali, longe das festas e do brilho do mundo, começou a sentir algo diferente. Uma inquietação, um vazio que nem o ouro nem a glória poderiam preencher. Ao retornar para casa, adoeceu gravemente. Durante a convalescença, tudo o que antes o encantava passou a lhe parecer vazio e sem sentido. Deus começava a falar ao seu coração. Certo dia, cavalgando pelos arredores de Assis, Francisco encontrou um leproso no caminho. A lepra, naquele tempo, era sinal de morte e exclusão. Todos fugiam desses doentes, mas algo mais forte moveu Francisco. Ele desceu do cavalo, abraçou o leproso e beijou suas mãos feridas. Naquele instante, seu coração se encheu de uma paz que nunca havia experimentado. Mais tarde, ele diria que foi ali que começou sua verdadeira conversão, ao ver Cristo no rosto do mais desprezado dos homens. Pouco depois, enquanto orava na pequena capela de São Damião, em ruínas e abandonada, Francisco ouviu a voz de Cristo vinda do crucifixo. Francisco, vai e repara a minha casa, que está em ruínas. Ele entendeu primeiro no sentido literal. Vendeu tecidos de seu pai e levou o dinheiro ao sacerdote para reformar a capela. Seu pai, furioso, o arrastou diante do bispo de Assis, exigindo que ele devolvesse tudo e renunciasse à herança. Foi então que Francisco, diante de toda a cidade, tirou todas as suas roupas, devolveu-as ao pai e declarou: Até agora chamei Pedro Bernardone de pai. De agora em diante direi apenas: Pai nosso que estais no céu. Despiu-se de tudo para vestir-se apenas de Cristo. Francisco passou a viver na mais radical pobreza. Reconstruiu com as próprias mãos a capela de São Damião, a de São Pedro e a Porciúncula, pequena igreja dedicada a Nossa Senhora dos Anjos. Vestia uma túnica grosseira presa por uma corda e andava descalço pelas estradas, pregando o Evangelho com simplicidade e alegria. Não falava apenas palavras, sua vida inteira era uma pregação. Ele amava os pobres, servia os leprosos e tratava cada criatura como irmã, porque via nelas a marca do Criador. Chamava o sol de irmão, a lua de irmã e até a morte de irmã-morte. Muitos começaram a segui-lo. Homens tocados por sua vida deixavam tudo para viver como ele vivia. Formou-se assim a Ordem dos Frades Menores, aprovada pelo Papa Inocêncio III. Francisco não queria fundar uma ordem clerical cheia de honras. Queria apenas viver o Evangelho ao pé da letra, em pobreza total e alegria perfeita.
E o que era essa alegria perfeita? Ele mesmo explicou a um de seus companheiros: não estava em milagres, nem em sabedoria, nem em conversões. A alegria perfeita estava em suportar com paciência, por amor a Cristo, toda injúria, sofrimento e desprezo. Era amar como Cristo amou, até a cruz. Se essas histórias fortalecem a sua fé, inscreva-se no canal e caminhe conosco pelos exemplos de santidade que Deus nos deixou. Francisco viajou até o Oriente Médio, em plena Quinta Cruzada, para pregar o Evangelho ao sultão Malik al-Kamil. Desarmado, humilde e cheio de caridade, entrou no acampamento inimigo. O sultão, admirado por sua coragem e pureza, o recebeu com respeito. Não houve conversão, mas houve encontro verdadeiro, o encontro de um homem de Deus com outro homem criado por Deus. Francisco voltou à Itália confirmado em sua missão: anunciar Cristo não com a espada, mas com a mansidão e a verdade. Durante uma viagem, Francisco chegou à cidade de Gúbio, assolada pelo medo de um lobo que devorava ovelhas e até pessoas. Enquanto todos fugiam, ele foi ao encontro do animal. O lobo rosnava, com os dentes à mostra, mas Francisco ergueu a mão e fez o sinal da cruz. Chamou o animal de Irmão Lobo e prometeu que, se ele parasse de atacar, o povo cuidaria dele. O animal se aproximou, abaixou a cabeça e colocou a pata na mão do santo. A partir daquele dia, o lobo passou a viver em paz entre os moradores. Não era uma lenda, era o reflexo vivo de uma alma que via o Criador em cada criatura. Mas o momento mais sublime de sua vida ainda estava por vir. Em 1224, após anos de doação total, de jejuns rigorosos, de noites em oração e de amor sem medida a Cristo crucificado, Francisco retirou-se para o Monte Alverne, na Toscana, para um retiro de 40 dias. Ele desejava apenas uma coisa: participar das dores de Cristo. Na festa da exaltação da Santa Cruz, enquanto orava extasiado diante de um crucifixo, viu descer do céu um serafim de 6 asas, trazendo a imagem de Cristo crucificado. A visão era de fogo e de amor. Quando voltou a si, Francisco trazia em seu corpo as chagas de Nosso Senhor, nas mãos, nos pés e no lado do peito. Eram feridas vivas que sangravam e causavam dor constante. Francisco as escondia com humildade, mas alguns de seus irmãos as viram. Era o sinal visível de sua união total com Cristo. Aqueles estigmas não eram apenas um fenômeno místico, eram o selo de uma vida inteiramente entregue. Francisco havia pedido para sofrer como Cristo sofreu, e Deus o atendeu. Ele carregou essas marcas sagradas até o fim de sua vida, suportando-as com alegria e em silêncio, como quem carrega um tesouro escondido. Não buscava glória humana, buscava apenas amar. Nos últimos anos de sua vida, quase cego e consumido pelas doenças, Francisco compôs o Cântico das Criaturas, um dos mais belos hinos de louvor a Deus já escritos. Louvava o Criador por todas as suas criaturas, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pelo irmão Vento, pela irmã Água. E ao final, louvava também pela irmã Morte corporal, da qual ninguém pode escapar. Para ele, tudo era graça, tudo era dom, tudo conduzia a Deus. Francisco morreu na Porciúncula, na noite de 3 de outubro de 1226, deitado nu sobre a terra, como havia desejado. Pediu que o deixassem assim, porque queria morrer como Cristo morreu, despojado de tudo, entregue ao Pai. Seus irmãos cantaram o Salmo 141 e ele partiu em paz, com o rosto sereno e as mãos ainda marcadas pelas chagas. Tinha apenas 44 anos. 2 anos depois, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. A vida de São Francisco nos ensina que a verdadeira liberdade não está em possuir, mas em entregar. Que a verdadeira alegria não vem do mundo, mas de Cristo.
que a santidade não é privilégio de poucos, mas chamado de todos. Basta dizer sim a Deus com o coração inteiro. Francisco amou os pobres porque viu neles o rosto de Cristo. Amou a criação porque reconheceu nela a bondade do Criador. E amou a cruz porque compreendeu que é ali, no sofrimento aceito por amor, que o homem se une ao seu Redentor. Que o exemplo de São Francisco nos ensine a amar a Deus acima de todas as coisas e a enxergar Cristo em cada irmão que sofre. Que sua pobreza nos liberte da escravidão das coisas passageiras e que sua alegria perfeita nos conduza à verdadeira paz, aquela que só Cristo pode dar.